sua Bíblia aí. Nós estamos com um tema sobre a unidade. Esse é o tema que Deus colocou no coração do nosso pastor para esse ano. Unidade. Eu gostaria que você não esquecesse esse tema, porque é um tema muito importante. Abra a sua Bíblia, Êxodo capítulo 17. E eu queria que você já fosse ficando em pé, em reverência à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Vou colocar aqui o óculos, senão fica tudo embaralhado. Não, mais que hoje eu vi com essa Bíblia que a letra é menor, aí é um problema. Êxodo capítulo 17, versículos de 8 a 13. A vitória sobre os amalequitas. A vitória sobre os amalequitas, Êxodo 17, de 8 até o 13 apenas. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Então, quando as mãos estavam erguidas, os israelitas venciam. Quando as mãos de Moisés abaixavam, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra, Arão e Hur, e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. Que eu esteja atrás da cruz do teu filho para que ele apareça e eu possa sumir daqui. Que a tua palavra possa aparecer e que ela possa frutificar. Eu peço que o Senhor retire da mente, do coração de cada um de nós qualquer barreira, qualquer empecilho, para que a tua palavra possa penetrar e frutificar nesta manhã. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Amém. Pode sentar. Eu quero falar nesta manhã, debaixo da misericórdia de Deus, sobre o seguinte tema: as evidências da unidade. Eu queria que você repetisse comigo: as evidências da unidade. O nosso pastor anunciou no início do ano que Deus tinha colocado no seu coração esse tema. O ano passado nós tivemos como tema o evangelismo. Este ano, Deus colocou no coração do nosso pastor o tema unidade. Unidade. Uma das coisas lindas da Igreja de Cristo Jesus é que a Igreja de Jesus é uma unidade em meio à diversidade. Nós somos diversos, somos diferentes, mas em meio à diversidade que há na Igreja, algo nos une, há uma unidade. E é muito importante quando a Igreja caminha em unidade. Não foi à toa que nós começamos o culto desta manhã lendo o Salmo 133. Quão bom e quão suave ou quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união, em unidade.
Jesus disse na oração intercessória que nós deveríamos ser um, como Ele e o Pai são um. Olha que grande responsabilidade. A Bíblia Sagrada diz que a igreja de Corinto estava passando por um momento de divisão. E o apóstolo Paulo exorta a igreja de Corinto, porque na igreja de Corinto estava acontecendo uma série de divisões. Existia o grupo que era partidário de Paulo, existia o grupo que era contra a vontade de Paulo, partidário de Pedro, Cefas, existia o público, o povo, a parte que era partidária de já ia falar Judas, meu irmão, tem misericórdia, de Apolo. E tinha um grupo que se achava o mais santo de todos, que achava que era partidário de Jesus. E Paulo então escreve aos crentes de Corinto dizendo: ó, vocês estão errados. Por acaso foi Paulo que morreu por vocês? Por acaso foi Pedro que morreu por vocês? Por acaso foi Apolo que morreu por vocês? Não. Quem morreu por vocês se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então, a nossa unidade não está na minha pessoa. A nossa unidade não está em Cefas, que é Pedro. A nossa unidade não está em Apolo. A nossa unidade não está no pastor, a nossa unidade não está no bispo, a nossa unidade não está na denominação, a nossa unidade não está no líder A, B, C ou D, a nossa unidade não está no departamento X ou Y, Z, a nossa unidade está na cruz de Cristo. E ele arremata dizendo: porque há um só Senhor, um só batismo e uma só fé. Amados, diga para quem está perto de você: há um só Senhor. E a Ele que devemos servir. E Ele é o nosso referencial maior de unidade. Mas desde os primórdios da igreja e do povo de Israel, e avançando, ou melhor, recuando muito nos anos, chegando ao período da libertação do povo de Israel, do Egito, o povo tinha atravessado o mar Vermelho. Deus estava com o povo, mandou as pragas do Egito, mas o povo ainda era um amontoado de pessoas, de tribos desorganizadas, e precisava de unidade. Precisava de unidade. E Deus estava programando a unidade do povo, transformar o povo em nação, ao entregar para o povo a lei, o decálogo, os 10 mandamentos, a Constituição de Israel. Porque não existe nação sem Constituição. Então, em Êxodo capítulo 20, Deus transforma um povo em uma nação, com um regime de governo teocrático, o governo de Deus, com o seu representante, Moisés. E em meio aos desafios após a travessia do mar, em que o povo clama, e Moisés clama a Deus, e Deus disse: diga ao povo de Israel que marche, que avance. Em meio a essa caminhada, o povo começa a enfrentar alguns desafios. O calor, e Deus manda uma coluna de nuvem. O frio à noite, Deus manda uma coluna de fogo para guiar e trazer conforto para o povo. A água é amarga. Deus transforma em água potável. Deus alimenta o povo. Mas agora, no capítulo 17, é um grande desafio que vai testar a unidade de um povo escravizado, psicologicamente abalado, sem treinamento militar, sem armamento. E o desafio tem nome, se chama Amalequitas. O inimigo tem nome. Diga para quem está perto de você: o teu inimigo tem nome.
Ele se chama Lúcifer, Satanás, o diabo. E para vencê-lo, nós precisamos da unidade. Amém? Unidade. O apóstolo Paulo, falando ainda aos crentes de Corinto, ele vai dizer de um irmão que tinha pecado, e ele vai dizer para os crentes de Corinto: se vocês perdoarem ele, eu também perdoo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis, as suas artimanhas. Unidade. E então Moisés chama Josué e diz: olha, nós temos um perigo, nós temos um problema, e o problema se chama Amalequitas. Eles são como chacais do deserto. Não é o exército que vai vir como um exército romano, peito a peito, frente a frente para guerrear. Eles são salteadores, são terroristas. É o nosso desafio. Separe aí os homens valentes, e com a ajuda de Deus nós vamos enfrentar. E Josué então obedece Moisés e faz isso. Só que a Bíblia Sagrada, o texto que nós lemos, diz que Moisés sobe na colina. Ele era o referencial da vontade de Deus na vida do povo, como líder. E ele está lá na colina, e Arão, seu irmão, e mais Ur sobem para auxiliar. E quando eles estão lá, Moisés ergue as mãos. E o povo olha e vê as mãos de Moisés erguidas. E quando o povo olha e vê o líder em prontidão, com as mãos levantadas, o povo ganha força. Deus está conosco. E estava mesmo. Deus vai confirmando a liderança de Moisés. E através das mãos de Moisés, erguidas, levantadas, com a vara de Deus na mão. Eu já peguei aqui sobre a vara de Deus os ensinamentos da madeira. O povo começa a prevalecer. Um povo destreinado, sem recursos bélicos para a guerra, cansado, um povo que só sabia fazer tijolo, um povo psicologicamente abalado, com a autoestima abalada, porque tinha sido 400 anos escravizado. Mas o povo tinha o que os amalequitas não tinham: Deus. Você pode estar cansado nesta manhã, você pode estar abalado nesta manhã, você pode estar frustrado nesta manhã, mas você tem o que o pessoal lá fora ainda não tem: Deus. E se você tem Deus, você tem tudo. Amém? Nós temos o Senhor, e quem tem o Senhor vence. Não importa se o inimigo é feroz, não importa se ele é tremendo, o nosso Deus é mais poderoso. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. É isso que diz a Bíblia Sagrada. Josué obediente organiza. E bota aquele pessoal para treinar, e vamos nos preparar, amanhã os amalequitas vão vir. E começa a batalha, e o povo começa a prevalecer, e começa. Mas Moisés se cansa, porque Moisés é um ser humano, Moisés é um homem, ele é líder, ele é cheio do poder de Deus, ele é cheio da graça de Deus, ele é cheio da presença de Deus, mas ele é humano. Diga para quem está perto de você: você pode ser cheio da graça, diga aí, você pode ser cheio da autoridade, você pode ser espiritual, mas você é um ser humano. A gente também cai, a gente também enfraquece, a gente também tem falhas, a gente também tem os nossos momentos de fraqueza. E as mãos de Moisés começam a cair. E quando elas vão abaixando, o povo vai perdendo, os amalequitas vão prevalecendo, vão prevalecendo. Arão e Ur observam aquilo com discernimento espiritual
Que ninguém vence batalha espiritual sem discernimento espiritual. Eles olham, já sabemos o que fazer. A melhor maneira de ajudar não é que nós levantemos as nossas mãos. Arão podia dizer, eu sou sacerdote. Eu também fui escolhido. Moisés não está aguentando? Deixa que eu vou para o lado dele, eu levanto as minhas mãos e o povo vai vencer. Mas ele não fez isso. Não fez isso. Ur podia também ter feito. O referencial da vitória de Deus no povo está na vida do líder. O líder é Moisés. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ajudar a Moisés. Fazer igual o pastor de manhã. Moisés. Vou ajudar a Moisés. Coloca uma pedra para ele descansar. O líder do teu departamento está começando a fraquejar? Está cansado? Está falhando em alguma coisa? Não critica não. Ora, põe a pedra para ele descansar, meu irmão. Coloque a pedra para ele sentar e ele descansar. Não critica. Não fale mal. Não diga, está vendo? Se eu tivesse, se fulano, seria melhor. Não faça isso. Faça como Arão e Ur. Tenha discernimento espiritual. Faça isso. Haja como filho de Deus. Você está entendendo a mensagem nesta manhã? Coloque a pedra para ele sentar e descansar. Não taque pedra. Coloque a pedra para ele descansar. Em nome de Jesus. Mas tem gente que pega outra pedra para atacar. Não faça isso. Coloque a pedra para ele descansar. Está precisando da minha ajuda? Hein? O que o senhor está precisando, pastor? O que o senhor está precisando, líder? O que você está precisando? Vamos lá, vamos junto. Vamos caminhar. Deus vai nos abençoar. Arão segura uma mão, Ur segura outra. E o que acontece? A vitória vem. Mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém? A vitória veio. A vitória aconteceu. Quem sabe a vitória do teu irmão está dependendo de você segurar a mão dele. Segura a mão dele nesta manhã. Quem sabe a tua vitória depende de você segurar a mão dele. Quem sabe a tua vitória depende, porque quando Arão e Ur seguraram as mãos de Moisés, não apenas Moisés venceu, o povo venceu, Arão venceu e Ur venceu. Amém? Então a tua vitória depende da minha vitória. A minha vitória depende da tua vitória. Ajude teu irmão. Segure na mão dele. Eu descubro aqui algumas evidências de um trabalho que está avançando em unidade. A primeira evidência, porque há um quadro de unidade aqui, irmãos. Todos têm que trabalhar em unidade. A vitória aconteceu por causa da intervenção de Deus, mas a intervenção sobrenatural de Deus se deu através da unidade. Porque Jesus mesmo disse que um reino dividido não subsiste. Uma igreja dividida não subsiste. Um lar dividido não subsiste. O segredo da longevidade da igreja, o segredo da longevidade do lar, é a unidade. Amém? Quando não há unidade, provavelmente o casamento não resiste. Quando não há unidade, a família se desintegra. Quando não há unidade, o trabalho acaba fechando as portas da empresa. Quando não há unidade, a igreja acaba falindo. Não a igreja de Jesus, que essa não falhe, mas às vezes a instituição local. Amém? Amém. Então Deus opera através da unidade. O povo está trabalhando, unido, lutando. Josué está comandando. Moisés está lá em cima, voltado para a batalha. Arão e Ur estão auxiliando Moisés, voltados para a batalha. Há uma unidade. E Deus opera na unidade. Por isso que esse tema é tão importante este ano.
Por isso que o nosso pastor foi inspirado a ter esse tema. Porque sem unidade não há avanço. Sem unidade ninguém consegue nada. Vira bagunça. Terra onde todo mundo manda, ninguém manda. É ou não é verdade? Tem que haver unidade. E a primeira evidência, vou aí colaborar com a aula da escola bíblica. A primeira evidência da unidade, que uma igreja está em unidade, que uma família está em unidade, é a obediência. Deus disse, Moisés é o referencial. Quando ele estiver com a mão levantada, o povo vence. Se cair a mão, o povo enfraquece. Josué foi obediente, que Moisés disse, separe do povo aqueles que podem guerrear, treina e coloca para a batalha. E eu vou fazer a minha parte como líder. Moisés era a inspiração, era o líder. Josué era aquele líder executivo que estava no meio do povo. Então Josué obedece às determinações de Moisés, organiza um exército e vai para a batalha. Moisés obedece às determinações de Deus. Está com a vara de Deus estendida, porque Deus disse, lembra-se da mensagem que eu preguei da outra vez? Com esta vara farás os sinais. Então ele tinha que estar com a mão estendida com a vara, para agora não mais o mar se abrir, mas o povo derrotar o inimigo. Então Moisés está na obediência, só que a mão enfraquece. Arão e Hur entendem que o segredo está na obediência, eles sustentam Moisés, seguram um de cada lado. Amados, as mãos tinham que ficar levantadas e ponto final. Obediência. Ninguém consegue unidade sem obediência. A unidade na igreja depende da obediência à palavra de Deus. Amém? Unidade na igreja depende da obediência à palavra de Deus. Unidade na igreja depende da obediência à palavra pastoral. Amém? Amém. Não adianta o pastor falar uma coisa e você falar outra. Não adianta o pastor dar uma direção e você quiser ir para o outro lado. Não adianta. Você está em desunião, em desconformidade, em rebeldia. Não adianta o teu líder lá no teu departamento dar uma diretriz e você ir para o outro lado. Porque você acha que é melhor assim. O segredo da unidade, em primeiro lugar, a evidência está na obediência. Se você for obediente, é unidade. Um lar desunido é um lar onde há desobediência. O pai fala uma coisa, o filho faz outra. Completamente diferente. Onde está a unidade? O marido diz uma coisa, a mulher diz outra, completamente diferente. Onde está a unidade? Cada um não pode ter sua opinião? Pode, mas tem que entrar em comum acordo. Aí está a unidade. Mas quando ninguém cede, quando ninguém abre mão, como é que fica a unidade? Tem que um abrir mão. Tem que um estar disposto a ceder. E quem sabe nesta manhã você não veio aqui para você ouvir isso, porque é você que precisa ceder. É você que precisa não ser tão intransigente. Aprender a dialogar, a negociar, a conversar para resolver. Amém? Primeira evidência, a obediência. Segunda, dependência. Primeiro, de Deus. Organiza Josué o exército, vamos lá, mas os amalequitas são guerreiros do deserto. Não tem problema, Deus vai pelejar por nós. Organiza. Josué organizou, tudo direitinho. Moisés estendeu as mãos e falou, agora é com Deus. Não existe unidade sem dependência de Deus. Amados, nós só dependemos dele. A igreja só depende
dele. A tua vida, a minha vida, a nossa vida depende dele. Amém? Você está aqui hoje por causa dele. Ou não? Eu vim aqui por causa dele. Quem veio aqui por outro motivo? Alguém veio? Nossa, quanta gente vem por outro motivo. Meu Deus do céu. Eu vim aqui por causa dele. Quem também veio por causa dele? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro lugar, por causa dele. Também para rever os irmãos. Também para cumprir o meu ministério. Também porque é agradável estar com os irmãos. Também, né? Uma série de coisas. Mas em primeiro lugar, por causa dele. É ele que merece. É ele. Somente ele. O povo sabia, Moisés sabia, dependemos dele. A unidade da igreja está quando a igreja é dependente dele. Quando a igreja depende dele. Quando a igreja depende espiritualmente dele, há unidade na igreja. Amém? Amados, nós dependemos dele. Somente dele. Ah, não, bem, do pastor, da igreja eu dependo, mas eu também dependo, não. Eu só vou para a igreja se o pastor estiver na igreja. Amado, o sumo pastor já está aqui. Amém? De repente tem alguém aqui, nesta manhã, que possa ter o mesmo nível, esteja com o mesmo nível, presta atenção no que eu vou falar, o mesmo nível de uma certa tristeza por nosso pastor não estar aqui de manhã. Possa ter o mesmo nível que eu, mas não tem não. Porque nós que somos do ministério, como nós sentimos? Eu estou sentindo a ausência dele, estou sentindo a ausência do pastor Anderson, que está de férias. Sentindo. Mas sabe o que me motivou a levantar e vir para cá? Jesus Cristo. Dependa dele. Esteja. Ainda que eu não esteja, esteja aqui. Ainda que o pastor não possa estar, esteja. Ainda que teu líder não possa estar, não. Eu só vou para aquela reunião se for fulano que estiver à frente. Se for ciclano, eu não vou. Você depende de quem? Eu dependo de Jesus de Nazaré. De quem você depende? Meu ministério depende de Jesus de Nazaré. E tem gente que pensa que isso alegra o coração do pastor. Eu já conversei várias vezes com o pastor Antônio e isso deixa ele muito triste. Quando ele sai de férias e pessoas não vêm à igreja porque ele está de férias, como ele fica triste quando ele sabe disso? Sabe por quê? Porque todo pastor que é pastor de verdade, genuíno, não quer ser referencial primeiro. Pastor é um referencial, mas não quer ser referencial primeiro para ninguém. Ele quer que as suas ovelhas tenham Jesus como referencial primeiro. Sabe por quê? Porque as ovelhas são de Jesus. A gente só está tomando conta. Vocês pertencem, eu também, a Jesus. Nós pertencemos a Jesus. Tem alguém que é ovelha de Jesus aqui? Diga glória a Deus. Somos dependentes dele. Amém? Mas olha o que é lindo, também somos dependentes uns dos outros. Porque Moisés dependia de Josué comandar o exército dependia de Josué estar comandando o exército. Moisés dependia de Arão segurar uma mão, Moisés dependia de Hur segurar a outra mão. Então nós somos dependentes de Deus, mas também somos interdependentes. Amém? Também somos interdependentes. Essa é uma definição de igreja. Um grupo de membros, de pessoas interdependentes que dependem do Senhor. Amém?
Então eu queria que você virasse para quem está do seu lado e dissesse: eu dependo de você, mas você também depende de mim, para que haja unidade. Só há unidade quando dependemos juntos de Deus e quando reconhecemos que dependemos uns dos outros. Ninguém faz nada sozinho no reino de Deus. Nós precisamos uns dos outros. Os pastores precisam que vocês estejam aqui. E vocês precisam que nós estejamos aqui. É assim que funciona o reino de Deus. Nós somos interdependentes. Vamos para a terceira. Primeira evidência, a obediência. Segunda, a dependência. Terceira evidência. Só há unidade quando há também um só propósito. Qual era o propósito aqui? Vencer os amalequitas. O propósito era um só: vencer os amalequitas. Amados, para que a nossa igreja tenha unidade, ela precisa evidenciar para os que são de fora e para os que são de dentro que nós temos apenas um só propósito: servir a Deus, servir a Jesus. Um só propósito. Nosso pastor, um tempo atrás, nos deu para ler, e eu já li, e de vez em quando eu volto a ele, Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Uma vida com propósito. Ele escreveu Uma Igreja com Propósito. E tem, né, no Brasil, a primeira Igreja Batista de São José dos Campos segue a linha de uma igreja com propósito. O pastor Carlito. É a visão do Rick Warren. Porque ele defende nesse livro, nos dois livros, Uma Igreja, Uma Vida com Propósito, eu defendo também, acredito, que o nosso Deus, ele só age por propósito. Ele tem propósito quando ele age. O crente, a mesma forma, tem que ter propósito. Um só propósito. Como é que está a sua vida? Tem propósito na sua vida? Ou você vive a Deus dará, de qualquer forma, de qualquer jeito, não tem um alvo, não tem um propósito, não tem um projeto? Crente tem que ter propósito. Servo de Deus tem que ter propósito para a sua vida conjugal, propósito para a sua vida secular, propósito para a sua vida profissional, propósito para a sua vida de estudante, acadêmica, propósito na sua vida espiritual, propósito na sua vida ministerial. Qual o meu propósito neste ano? O que eu pretendo? Vou crescer de que forma? Vou fazer o quê? Propósito. Um só propósito. O nosso propósito aqui na igreja é servir a Deus. E para você estar em unidade e aliança conosco, você tem que ter o mesmo propósito. Se você vem para a igreja para se servir, está fora. Nós viemos para servir a Deus. Amém? Para servir a Deus. E aí, de quebra, Ele nos serve. Não é verdade? Cada culto, irmãos, é um banquete espiritual. Só que é um self-service. Jesus oferece a comida e você come o quanto você quiser, o quanto você aguentar, o quanto você tem fome. Quem tem fome de Deus aqui nesta manhã? Quem tem sede de Deus aqui nesta manhã? Como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Ti, ó Deus. Fome de Deus. Fome do Senhor. O culto é um banquete. E agora está sendo servido o prato principal.
Você está comendo do prato principal? Amém? O prato principal é a sua mensagem? Never. O prato principal é a palavra de Deus. O garçom independe quem é. Eu aqui só sou o garçom. Só estou oferecendo, entregando. O alimento é a palavra de Deus. O pregador é só um garçom, meu querido. Pode mudar o garçom. A palavra de Deus permanece para sempre. Só muda o garçom. É lógico a preferência. Eu preferia aquele garçom. Esse não serve tão bem. Eu preferia aquele outro. Mas vamos fazer uma coisa? Deixe isso de lado. O menu, a comida, o alimento vale a pena, vale a pena, vale a pena. A comida vale a pena, o alimento vale a pena. Não importa se é pastor que está pregando, não importa se é missionário, não importa se é líder, se é diácono, se é leigo, se é uma criança, se é um adolescente. É a palavra de Deus, estou dentro. Manda, papai. Quero me alimentar da palavra de Deus. Amém? Um só propósito: servir a Deus. Como é que está a sua vida? Um só propósito: vencer os amalequitas. Nesta manhã, que nós tenhamos como único propósito vencer os amalequitas que estão na nossa vida. Quem sabe você está aqui nesta manhã, mas existe uma amalequita que está na sua vida. E você precisa vencer esse amalequita. E segundo a palavra de Deus, você não vai vencer sozinho. Você precisa de ajuda. Primeiro do alto. E depois dos seus irmãos. Não tente vencer sozinho. Não tente se trancar no quarto e vencê-lo sozinho. Você precisa de ajuda. A nossa unidade te dará a vitória. Amém? A unidade nos dá a vitória. Vença esse amalequita. Última evidência, para a gente orar para terminar. Primeira, a obediência. Segundo, a dependência. Terceiro, um só propósito: servir a Deus e vencer os amalequitas. Quarto, as mãos devem ficar levantadas. Amém? Amém? Mãos levantadas. Sabe o que significa mãos levantadas? Significa prontidão. Sabe o que significa mãos levantadas? Significa serviço. Ninguém trabalha na casa de Deus com as mãos arriadas. Você só trabalha com as mãos levantadas. Para glorificar a Ele. Com nossas mãos levantadas nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas. Com nossas mãos levantadas ao céu, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Deus. Amém? Ergui as mãos no santuário, disse o salmista, e bendizei ao Senhor. Que Senhor de Sião abençoe o Senhor, que fez o céu e a terra. Com as mãos levantadas. Pastor, hoje eu estou triste. Levanta as suas mãos. Lembra da campanha do Fernando Henrique em 94? Aparecia ele lá com aquele sorriso amarelo dele, com as mãos. Cabelo não tão branco. 5 dedos. E todo mundo achava, o Lula já levou. Aí ele fez um mote maravilhoso de campanha. Levante as mãos. Aquilo contagiou o país.
Levanta a mão, levanta a mão, o Brasil precisa muito de você. Levanta a mão, levanta a mão. Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Aí tudo, oh, levanta as mãos, levanta a mão, levanta a mão. Nesta manhã, levante a mão, porque quem vai te dar a vitória não é Lula, não é Dilma, não é Fernando Henrique, nem Obama, é Jesus de Nazaré. Então levante, levanta a mão nesta manhã. Nada de mãos abaixadas, nada de mãos arriadas. Pastor, aconteceu um problema na minha vida, eu já estou há quase um ano ou mais com as mãos abaixadas. Hoje é dia, amanhã, de você levantar as suas mãos. O amalequita ainda não te venceu e não vai te vencer, porque você vai levantar as mãos nesta manhã. Mãos levantadas significa que os milagres acontecem. A Bíblia Sagrada diz que Noé levantava as mãos para pregar os pregos na arca, para que o milagre acontecesse na hora do dilúvio. A Bíblia Sagrada diz que Abraão levantou as mãos com o cutelo para sacrificar o Isaque. Quando ele levantou, o milagre aconteceu, porque o anjo bradou do céu: não toques no menino, ali ó, tem um cordeiro para colocar no lugar. A Bíblia Sagrada diz que Moisés levantava as mãos com a vara de Deus e os milagres aconteciam. A Bíblia Sagrada diz que Eliseu, ao fazer o ferro do martelo flutuar, disse para o seu moço: estenda as mãos, levante as mãos e pegue o milagre. Jesus curou um homem que estava com a mão ressequida, e quando ele curou, ele disse no meio da sinagoga: vem para o meio, levante as suas mãos, estenda as suas mãos para que a cura aconteça. Ninguém luta, ninguém vence com as mãos abaixadas. Erga a tua mão nesta manhã. A maior obra da Bíblia Sagrada ocorreu no Calvário, quando Jesus a realizou com as mãos sobre o madeiro levantadas. Fique de pé nesta manhã. Ele levantou as suas mãos no Calvário, para que as nossas jamais estivessem abaixadas. Jesus levantou as suas mãos para que você mantivesse, para que eu mantivesse a minha mão, a sua mão levantadas. Ninguém vence com as mãos abaixadas. Só há unidade quando cada um da igreja está com as mãos levantadas. Porque nós somos corpo. Se você está com a sua mão abaixada, na batalha espiritual, onde você está, há uma brecha para o inimigo. E o inimigo acaba penetrando na igreja, porque a sua mão está abaixada. Mas se você estiver com as mãos levantadas, se eu estiver com as minhas mãos levantadas, se o nosso pastor estiver com as mãos dele levantadas, se o pastor Anjo estiver com as mãos levantadas, se você que coopera o som, se você que opera o data show, do louvor, da nova geração, de mulheres, dos homens, da oração, da escola bíblica, do evangelismo, se nós estivermos do abençoar-te com as mãos levantadas, ninguém poderá nos derrotar. Não haverá uma amalequita que vai conseguir nos derrubar.